Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e todo sempre. Que alegria recebermos esse abraço da nossa irmã Leonor em nome de todos vocês. É sempre uma alegria estar nessa casa. É sempre uma alegria poder receber essas vibrações de amor que essa casa emana para todos nós. Falar de Jesus nessa casa é fácil, porque também agradecemos a equipe ou a equipa espiritual desta casa, que sempre nos acolhe com muita alegria. Agradecemos pessoas que vieram, que nos acompanham pela TV A Caminho da Luz, pela nossa programação televisiva. Só no mês passado nós tivemos 500 mil visualizações, 62 países, e o país que mais nos acompanha é Portugal. Então hoje eu já recebi muitos abraços carinhosos de pessoas que também acompanham o nosso trabalho. Hoje escolhemos um tema de um livro antigo de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de André Luiz. Esse livro era cabeceira nas casas espíritas, livro de mensagens que nos faz refletir um pouco sobre a vida, nos faz refletirmos um pouco sobre o nosso compromisso com Jesus. Nós estávamos aqui ouvindo a companheira dar os recados e ficávamos pensando o quanto de serviço, né, Leonor, nós temos para com Jesus. E ainda tem muito serviço que às vezes não temos como abraçar tudo, porque logicamente existe uma falta de trabalhadores, uma falta de recursos, e toda casa espírita luta com todas as dificuldades. Mas uma alegria ver o trabalho do Cristo florescer, ajudando ao próximo. E muitos de nós procuramos uma casa espírita à busca de uma resposta. Uma resposta pelas dúvidas que nós temos em nossa vida. E esse livro vem coroar todos nós com algumas indagações importantes para podermos refletir na noite de hoje. André Luiz começa dizendo para todos nós que uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em auxílio agora e no futuro. Atitude de simpatia. Nós temos percebido que cada vez mais o homem se encontra endurecido. Cada vez mais nós vemos numa sociedade menos atitude de simpatia. Nós vivemos uma sociedade indiferente com a dor do próximo. Quando começamos a adentrar a uma casa espírita, nesse próprio livro Respostas da Vida, André Luiz diz que uma pessoa que se adentrou por mais de 2 vezes a uma casa espírita, ela nunca mais será a mesma, porque o Evangelho do Cristo entrou em seu coração. Somos convidados a fazermos a reforma íntima, somos convidados a mudar o nosso coração, a sermos mais fraternos. Com a reencarnação, todos nós somos convidados a espiritualizar a nossa alma. Espiritualizar a alma é vivenciar Jesus na sua máxima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio.
Precisamos começar a ter atitude de simpatia, não apenas num centro espírita. Atitudes de simpatia em nosso lar, com os nossos vizinhos, no trânsito, nas lojas comerciais onde nós nos adentramos, junto daqueles que são os companheiros de trabalho no dia a dia. Então hoje nós estamos sendo convidados, a partir do momento em que entramos numa casa abençoada como essa, centenas de espíritos que aqui estão, agem com uma atitude de simpatia enorme para com cada um de nós. Entramos naquela porta muitas vezes com as preocupações que o mundo nos oferece. O coração muitas vezes oprimido, a dor, as dificuldades. Quando aqui entramos, uma música suave, nós já vamos começando a relaxar nossos pensamentos. Daqui a pouco uma prece que vai penetrando em nosso coração. O Evangelho que nos reanima. Enquanto tudo isso vai acontecendo, a espiritualidade está o tempo todo nos abraçando com essas atitudes de amor e de bondade que o Evangelho nos oferece. Por que é importante ter uma atitude de simpatia com o próximo? André Luiz nos conta que é uma porta aberta em auxílio para nós mesmos no futuro. É por isso que Jesus disse: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. É uma lei que está entre nós de um mundo de ação e de reação. Quando eu faço o bem, quando eu propago o bem, é natural que eu receba o bem. É uma lei divina criada por Deus. Diz André Luiz: você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. Eu me lembro e tive a oportunidade, desde 1985, frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier, até o ano de 2002, quando Chico Xavier desencarna. E nós, uma vez, estávamos conversando sobre as instituições, porque há 30 anos atrás, no Brasil, nós tínhamos que tomar uma decisão muito importante. Perante a justiça brasileira, nós deveríamos optar se a nossa instituição seria uma instituição religiosa ou seria uma instituição filantrópica. Uma instituição religiosa poderia ter o seu trabalho filantrópico, só que não receberia verba do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Já uma instituição filantrópica poderia, só que teria que tirar o nome espírita da porta. E um companheiro, que era contador, estava explicando isso para Chico Xavier, e o Chico ouvia atentamente, quando, num determinado momento, ele disse assim: então nós temos que tirar a palavra espírita da instituição e do nome? Sim. Eu lembro que o Chico disse assim: Deus me livre. Nós tirarmos a palavra espírita, que demoramos tantos séculos para conquistar essa liberdade. Porque não nos esqueçamos, caros irmãos, dizia o Chico, quem é o nosso líder maior? Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a casa
está em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca há de faltar nada, porque Jesus repõe as nossas necessidades. Nós vamos mostrar um vídeo, por que a gente traz os livros, não é? E nós estamos há 40 anos na área assistencial e realmente nunca faltou nada na nossa casa. Hoje fazemos 3 toneladas de comida por mês. E é por isso que a gente vê que nós precisamos tirar esse hábito. Você nem sempre terá o que deseja. Nós precisamos eliminar aquela ideia de ficar reclamando daquilo que não temos. Mas, ao mesmo tempo, agradecer a Deus aquilo que temos. Reclamamos do nosso corpo, que não é o corpo que eu gostaria de ter. Mas quando eu estudo o Espiritismo, eu percebo que eu tenho o corpo que eu necessito ter. Ah, minha família, reclamo muitas vezes desse ou daquele familiar. Reclamo sempre para as pessoas que não é a família que eu desejo ter. Mas hoje compreendo que é a família que eu preciso ter para a minha evolução, para que eu desempenhe os aspectos da paciência, da tolerância e do amor ao próximo. E ele faz uma colocação fantástica que, quando nós passamos a ajudar o outro, encontraremos sempre os recursos que nós precisamos. Há pouco nós ouvimos uma história clássica sobre isso. Uma criança em Moçambique precisando de uma cadeira de roda. E o auxílio que é pedido na casa espírita, onde os companheiros, todos unindo-se a esse ideal, como é gratificante nós vemos aquela criança com aquele sorriso de agradecimento pela cadeira de roda. Então nós ficamos imaginando o quanto nós podemos fazer para ajudar o mundo. E não precisamos de doar muito, que cada um de nós possamos ir ajudando de acordo das nossas necessidades. Mas temos uma dificuldade. Muitas vezes vamos relembrar na revista espírita aquela conversa do professor Allan Kardec com um dos espíritos que compunham a tríade de espírito de verdade. E ele pergunta a Kardec se nós teríamos algum inimigo ferrenho. E ele respondeu: sim, nós temos um amigo que precisamos combater todos os dias. Perguntou Allan Kardec: qual é? E ele diz: o materialismo. O materialismo exacerbado que nós vemos hoje afasta as pessoas do trabalho do bem. Porque nós queremos pensar em nós. Nós achamos que devemos apenas olhar para os nossos familiares. E quando eu começo a ajudar o próximo, eu também sou auxiliado perante as leis divinas. Continua André Luiz. Quantas imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem. Qual de nós que não somos imperfeitos? Qual de nós que não somos deficientes? Qual de nós que não carregamos dentro de nós o homem velho? No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir as leis. Nós vamos encontrar que o mundo que nós vivemos na atualidade é um mundo de provas e de expiações,
Ou, como muitos dizem, expiações e provas. Ou seja, o que é um mundo de expiação ou de provas? O mal ainda campeia sobre o coração do homem. Mas que o Espiritismo veio nos trazer uma nova revelação, ou seja, a terceira, onde entraremos no mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é o mundo dos seres angelicais. É o mundo dos seres que já vão olhar o próximo como seu irmão. Vão olhar o próximo como aquele que necessita do seu auxílio. Quando irmã Teresa de Calcutá esteve no Brasil, ela deu uma entrevista que muito comoveu o povo brasileiro. Quando um jornalista lhe pergunta: irmã, o que o nosso próximo mais necessita? E ela diz: eu vou surpreender todos vocês. Porque muitas vezes se pensa que o outro precisa do nosso dinheiro. E muitas vezes o outro precisa de uma palavra amiga, de um abraço, de um sorriso, de uma conversa fraterna. E isso para nós não é novo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que diz a caridade material e a caridade espiritual. Onde o professor Allan Kardec, sob a inspiração do plano espiritual, pelas mensagens, já nos trazia o conceito do homem de bem. A partir do momento em que eu olho para o espelho da alma e que eu vejo as minhas imperfeições, as minhas deficiências, mas por que até hoje eu não fiz isso? Porque eu não fui capaz. Porque eu sou capaz de olhar para o meu próximo e detectar todos os erros que ele tem, todos os vícios que ele possui, todas as mazelas que ele comete. Mas eu não sou capaz de olhar para os meus equívocos, para os meus erros. A ponto de Jesus, percebendo a nossa imperfeição, Jesus diz: não julgueis para não ser de julgado. Da forma em que vós julgar o vosso próximo, vós será julgado. André Luiz continua nos dizendo: convém assinalar que estamos em evolução na Terra. Todos nós estamos em evolução. Mas ele encerra dizendo algo interessante: sem sermos espíritos perfeitos. Quando nós estudamos o capítulo 17, Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, há algumas mensagens como o homem de bem. Nós nos assustamos. Porque quando eu pego aquela mensagem e eu leio na sua íntegra e começo a avaliar o que efetivamente eu vivo daquela mensagem, e eu me envergonho. Porque muito pouco eu faço daquela mensagem um homem de bem. O bom espírita, a mensagem linda que nós recebemos da espiritualidade maior. E nós vamos ver, ser espírita dentro de uma casa espírita é fácil. Como ser cristão dentro de uma igreja é fácil. O convite é nós sermos espíritas na sociedade. A nossa irmã, Leonora, há pouco tempo atrás, nos mandou até um vídeo de um programa televisivo que ela participou. Quantas pessoas em Portugal recusariam o convite? Ah, eu não vou no programa televisão, não.
O que as pessoas vão dizer? É porque ela já assumiu o cristianismo. Ela já é uma espírita cristã. Olha, eu me lembro que em 1994, quando eu cheguei em Itapira, eu comecei a publicar no jornal, onde o diretor do jornal já me conhecia como espírita, e ele pediu que eu pudesse escrever toda semana uma matéria para o jornal. Por incrível que pareça, acredito que a nossa irmã também vivenciou isso. Os nossos irmãos evangélicos nos aplaudem, nossos irmãos católicos nos reverenciam, mas as maiores críticas, por incrível que pareça, vêm do movimento espírita. E eu muito preocupado com aquilo, de receber aquelas críticas. Nós fomos para Uberaba, tivemos a oportunidade de conversar com o Chico, inclusive está no nosso livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor. Eu perguntei, Chico, contei ele a história e perguntei, eu devo parar de escrever no jornal? Porque os espíritas dizem que a gente quer se aparecer, dizem que a gente quer ser mais do que os outros. E eu me lembro da resposta como se fosse hoje. O Chico olhou para mim e disse assim, meu filho, eu durante muitos anos convivi com essa preocupação. Até que um dia, Emmanuel percebeu que a preocupação estava demais em meu coração. E ele perguntou, o que está acontecendo, Chico? E eu lhe respondi, eu estou preocupado porque eu estou recebendo muitas críticas do trabalho que eu faço para com Jesus. Eu publico as coisas no jornal, recebo críticas. Vou na televisão, recebo críticas. E o Chico, então, e Emmanuel diz para ele, Chico, continue escrevendo e, se possível, cada vez mais. E ele perguntou, mas por quê? E Emmanuel lhe respondeu, porque precisamos trocar todas as páginas do jornal de violência por jornal de mensagens de amor ao próximo. Nós temos que ter coragem de ser espírita. Eu me lembro que Chico Xavier dizia que o espiritismo não é para qualquer um. O espiritismo é para aquele que compreendeu Jesus, que é capaz de saber que ele é um espírito imperfeito, mas que todos os dias ele vai lutar para ser um espírito melhor. Questão 919 do Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec faz uma pergunta ao espírito de Santo Agostinho. Como ele fez no seu tempo para se tornar um espírito melhor? Ele conta que todas as noites ele entrava no seu quarto, apagava a luz, deitava na sua cama, fechava os olhos e convidava Jesus para uma conversa. Primeiro, ele fazia uma avaliação de tudo aquilo que ele fez de bom. A caridade que ele havia feito, as pessoas que ele havia auxiliado. E no final ele dizia, isso é uma obrigação do verdadeiro cristão. Depois ele começava a analisar e colocar em revista tudo aquilo que ele havia cometido de erro. E ele pedia perdão ao Pai, dizendo que no dia seguinte ele teria que fazer um esforço para não cometer mais aqueles erros. Encerra ele dizendo que assim ele conseguiu vencer os seus caminhos difíceis, os seus problemas,
e se tornou uma criatura melhor. Vocês já imaginaram se nós começarmos todas as noites, fazermos uma avaliação do nosso comportamento? Sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, sabendo que nós somos espíritos que tenhamos ainda as deficiências naturais do homem velho. Quando eu vejo isso, eu digo, como o Espiritismo nos traz uma mensagem belíssima. Não, pelo contrário. Isso é uma mensagem de Jesus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz, abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa suscitar. Quem é o homem velho? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância, é a nossa impaciência, é a nossa falta de caridade para com o próximo. O homem novo é o homem das virtudes que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar quando esteve em nossos meios. Nosso Senhor não criou nenhuma religião. A religião foi criada pelos homens. Que, diga de passagem, Jesus hoje é, perante as instituições cristãs, na sua maioria, um grande comércio. Então nós vemos que deturparam, coube ao Espiritismo. E há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz, coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Olha o papel que Jesus está esperando de cada um de nós. E não podemos deixar o trabalho para amanhã. O trabalho é hoje. Nós já perdemos muito tempo. Nós precisamos alcançar esse espírito de perfeição, pela qual todos nós vamos atingir. Não é utopia. Não é utopia imaginar que a evolução é algo que nós estamos à busca. Mas temos que nos esforçar, temos que nos dedicar, temos que abandonar um pouco o mundo, porque o mundo nos oferece momentos de prazeres do corpo, mas nós precisamos buscar os prazeres da alma. Tenha certeza que quando esta casa, os companheiros que distribuem as cabazes, só de ver o sorriso das pessoas que vão receber, não se tem dinheiro que se pague. Quando eles oram e dizem, Deus lhe pague, com aquele sorriso, não se tem nada no mundo, absolutamente nada, que nos traga uma felicidade. Certa feita no Brasil, imaginemos um homem muito rico, um homem do sul do país. O homem foi se tornando cada vez mais rico, mas ele não sabia sorrir. Ele não tinha alegria de viver. Tinha aviões, empresas em várias partes do mundo, um homem bem-sucedido, mas um homem triste. Uma vez ele foi almoçar com um diretor da empresa dele, uma das empresas, e esse diretor conhecia Chico Xavier. E ele perguntou, o senhor já tentou fazer uma visita para Chico Xavier, aquele homem de uma humildade incalculável? Ele diz, não. Se eu fosse você, iria para Uberaba. Eu acho que ele tem uma palavra para você. Ele foi em Uberaba, entrou naquelas filas quilométricas que havia para chegarmos perto de Chico Xavier. E quando Chico olhou para ele, viu uma tristeza e disse ao nosso irmão, sente um pouco, vamos conversar.
E aquele irmão diz: Chico, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou um homem triste. Eu não consigo ver felicidade em nada na minha vida. Já pensei por algumas vezes até cometer um momento daqueles de tirar a minha vida. Mas eu também não consegui cometer o suicídio. O que acontece comigo, Chico? Chico olhou para ele e diz: meu irmão, você não é feliz. Porque você nunca fez ninguém feliz. Mas como assim, Chico? O que eu tenho que fazer? Você volte para a tua cidade, compre umas cabazes, compre uns brinquedos, procure um bairro bem pobre, mas não mande ninguém entregar, vai você. Se vista de maneira muito simples, humilde, e vai entregar. E você vai ver a fisionomia daquelas pessoas ao te agradecer. E você vai sentir uma alegria indescritível, que é a alegria daqueles que trabalham para Jesus. Conta-se que esse homem saiu de Uberaba bastante eufórico. Começou a fazer o que o Chico havia lhe dito, e ele se tornou um dos maiores espíritas cristãos do sul do país. Simplesmente por uma orientação que todos nós podemos dar. Não precisamos ser Chico Xavier para abraçar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, mostrando àquela pessoa que ela pode seguir um caminho diferente da busca da sua felicidade. Porque esse é o caminho. Todos nós um dia alcançaremos a perfeição. É questão de tempo. E esse tempo não é decidido por Jesus, por Deus. É um tempo que cada um de nós vamos nos preparar para saber qual é o tempo que eu quero. Eu quero 300 anos? Eu quero 1000 anos? Eu quero 10.000 anos? Para Deus, o tempo que você quiser, Ele vai respeitar o seu tempo. Mas agora é tempo de corrermos, porque o nosso planeta passa pela transição planetária. E as portas das reencarnações, logicamente, vão se fechando, porque um novo planeta já foi preparado. E, logicamente, aguardando, já recebendo aqueles que não têm possibilidade alguma de transformação. Aceite as dificuldades e desafios da existência. Porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. É uma mensagem dessa que nós precisamos ler todos os dias. São esses livros pequenos que nós abrimos de manhã e nós, ao abrir, pedimos ao nosso anjo da guarda que possa trazer uma mensagem que sirva de esperança para aquele dia. Por quê? Porque as dificuldades vão bater à porta de nossa casa. Os desafios também existem em nossos meios. Mas a resposta da providência divina nunca há de nos faltar. Há coisas que Jesus disse que nós somos incapazes de compreender até o advento do Espiritismo. Quando ele diz que nós deveríamos ter olhos para ver, ouvido para entender. Ouvidos para ouvir a providência divina que nos traz um recado do alto.
nos convidando a desenvolver a paciência diante dos momentos de dor que a vida nos oferece. A sublimação divina é o aspecto que a vida nos oferece para podermos desenvolver a humildade, já que todos nós desconhecemos esses capítulos no âmago de nosso coração. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. A nossa irmã estava falando daquele momento de nos encontrarmos conosco mesmo. Ela falou do perdão. Mas existe algo que nós precisamos falar mais no movimento espírita. Milhões de pessoas estão com um processo depressivo, muitas vezes atirado a uma cama, porque nós não sabemos o capítulo do auto-perdão. Cometemos um erro, como diz André Luiz, e achamos que aquele erro Deus vai nos punir. Deus não pune ninguém. Deus é Pai. Se alguém se pune, somos nós mesmos. Mas nós temos que entender que estamos num planeta que erramos ontem, erramos hoje e vamos continuar a errar o amanhã, porque não somos espíritos perfeitos. Quando nós passamos a entender isso, tudo fica mais fácil. Olha como ele define de maneira inteligente. Raciocine sobre o assunto, retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Somente um espírito da grandeza de André Luiz poderia trazer essa frase para nós. Converter o erro em lição. Eu errei, mas não vou errar mais. Vou procurar viver uma vida mais reta. Pelo menos nesse item, eu não vou permitir mais errar. E somos nós que vamos acompanhar o que Jesus disse. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. São as tentações da vida que permite que nós, muitas vezes, fazemos com que o nosso barco da vida naufrague. Diante das lutas que precisamos vencer e por muitas vezes não ter força, entramos nesses quadros de depressão, de doenças. Dr. Francisco Cajazeiras, médico, professor da Unifor, um grande amigo, que frequentava todas as férias do meio do ano da universidade e ia para minha casa. Ele criou em Fortaleza o ICE, Instituto de Cultura Espírita. Faz 2 anos que ele desencarnou. E ele deixou um livro fantástico que se chama O Valor Terapêutico do Perdão. E ele diz uma coisa nesse livro que vale todo o livro. Perdoar é inteligente. Se auto-perdoar é inteligente. Porque ele diz, e ele dava aula na universidade, mostrando que a grande maioria das nossas doenças fazem parte do nosso desequilíbrio espiritual. E, consequentemente, o desequilíbrio da nossa mente vai, logicamente, percorrer no nosso perispírito, naqueles pontos mais fracos, onde a doença vem à tona. Por isso, quando nós compreendermos que vamos cair hoje, mas já vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz uma música no Brasil, nós vamos continuar seguindo o Evangelho.
toda vez que criticamos a experiência dos outros. É impressionante como nós somos capazes de criticar a experiência do outro. Estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Nós não temos que olhar para a deficiência do outro. Nós não temos que olhar para os erros do outro. No capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item é uma pergunta do Espírito de São Luís. Aliás, uma pergunta do professor Kardec, respondida, melhor dizendo, pelo Espírito de São Luís. Quando Kardec pergunta, é lícito eu falar do erro do próximo? E o Espírito de São Luís diz, esse assunto é muito delicado. Temos que ter uns olhos espirituais para podermos apontar. Se o erro está atingindo apenas aquela pessoa, é problema dela. Não cabe a nós olharmos para o problema do outro. Mas, se essa pessoa vive em grupo e aquele problema está afetando um grupo, cabe a nós desmascarar a hipocrisia e alertar a pessoa que está se dirigindo num caminho equivocado. Então nós temos que começar a fazer crítica severa a nós mesmos, porque com certeza nós temos muitos defeitos a desvencilhar. Partindo já para o final dos nossos comentários, ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto. Toda vez que eu me proponho a fazer o bem, eu estou abrindo uma conta bancária espiritual para que, quando eu necessitar, eu possa receber em troca aquilo que eu fiz para o próximo. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. A influência na vitória do bem. Eu acredito na vitória que eu possa conquistar pelo Evangelho do Cristo. E que o mal que ainda impera dentro de mim eu vou substituir pelo trabalho de amor ao próximo, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, que a paz de Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abraçando, nos enriquecendo nessa noite, e que todos nós possamos sair daqui convictos de que é hora de se transformar, é hora de procurarmos trabalhar. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Buscar essa verdade intrínseca que o Evangelho nos oferece, para de maneira humilde trabalhar em prol dos nossos irmãos. Nós vamos pedir ao irmão colocar, e eu pedi à nossa irmã também, Leonor, um vídeo de 3 minutos, para vocês conhecerem uma obra que foi toda ela orientada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, essa obra de 2.000 metros quadrados que nós fazemos 3 toneladas de comida. Vamos ver um pouquinho dessas atividades.
Espírita Perdão, Amor e Caridade, CEPAC, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier e a TV A Caminho da Luz desenvolvem um amplo trabalho na seara espírita. O CEPAC foi inaugurado em 14 de março de 1901. Nesses mais de 121 anos de fundação, vem divulgando o postulado de Allan Kardec. Em abril de 2022, foi inaugurada a ampliação do Núcleo Chico Xavier, com mais de 2.000 metros de área construída, podendo assim realizar várias tarefas assistenciais e espirituais, levando paz e luz, alimento e refrigério a muitos corações que chegam à casa espírita. Ainda em abril de 2022, foi inaugurada a Praça Chico Xavier, uma justa homenagem do município de Itapira ao grande médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Atualmente, são mais de 2,5 toneladas de refeições feitas mensalmente, além das 300 cestas básicas entregues por mês e mais de 100 pessoas por semana tomando café solidário. São centenas de famílias amparadas materialmente. O CEPAC realiza anualmente a pomadinha Chico Xavier, totalizando mais de 20.000 potes, que são feitos e distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. A pomadinha Chico Xavier também é realizada em Viseu, Portugal, pelos amigos da Associação Social, Cultural Espiritualista de Viseu, a SEV. O CEPAC conta hoje com mais 2 departamentos: o Grupo de Estudo Espírita Chico Xavier, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Grupo de Estudo Espírita em Jundiaí, São Paulo, sob a orientação do Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC. Aos domingos pela manhã, iniciou-se uma nova tarefa, o auxílio espiritual presencial nas macas. São dezenas de pessoas que mensalmente vêm em busca de paz e reconforto físico e espiritual. A TV A Caminho da Luz possui um canal no YouTube, passando de 6 milhões de visualizações. Por meio de lives, estudos, palestras e músicas, a TV vem disseminando o espiritismo na internet. Enfim, essas são algumas das atividades desenvolvidas pelo CEPAC e seus departamentos. E esse livro é muito interessante, tem o meu convívio com o Chico, mas tem uma coisa que os nossos irmãos portugueses sempre me perguntaram: por que o Chico não teve em Portugal, não é? Nós, a pedido do nosso doutor Adroaldo Modesto Gil, nosso benfeitor, que sempre me acompanha, como ele trabalhou com o Chico em Uberaba, ele pediu para que nós pudéssemos procurar uma entrevista. E conseguimos aqui, em Lessa da Palmeira, um exemplar de uma revista espírita que era publicada mensalmente em Portugal pelo presidente da Federação Portuguesa, onde Chico Xavier esteve sim um dia em Portugal. E ali, né, Leonor, ele teve em alguns lugares, no Rossio, ele esteve no Jerônimo, mas ele deu uma entrevista, Leonor, que é muito interessante, não é? Porque ali conta que há muitas coisas no Brasil que nós não sabíamos. Como é que era o trabalho dele público, como é que era o trabalho com os espíritos, como é que Emmanuel determinava as horas dos livros, por que parou o trabalho de materialização que nós nunca ficamos sabendo no Brasil, as materializações luminosas, e cá em Portugal ele contou tudo isso. É uma entrevista longa, que vale a pena os nossos irmãos portugueses conhecerem um pouco essa história de um dia Chico Xavier em Portugal. E também o nosso querido André Luiz, nosso filho, recebeu no ano passado Jerônimo Mendonça. Você chegou a conhecer, Leonor? O gigante deitado? Ele, para entrar aí, só poderia ficar aqui, não é? Teria que tirar essa mesa e a cama dele ficaria aqui. Ele era tetraplégico. Ele desencarnou em 1989. O André Luiz nasceu em 1991.
Então, nós vamos conhecer uma cidade que o Chico falou para nós em 1994, que o nosso doutor Adroaldo Modesto Gil, ele iria ser responsável, junto de um grupo de nosso lar, de uma colônia que estava sendo montada em cima de Itapira. E então aqui o Jerônimo conta para nós como é que foi essa cidade, como é que ela funciona, como que é o seu trabalho, né? Relembrando que todos os livros que a gente tem ali, que a nossa irmã Leonor comentou, todos eles, a renda é para essas obras assistenciais. Muita paz no coração de todos.